Oi, meu nome é Cauê, eu sou aluno da Univille de Design e esse podcast faz parte do projeto Multiplica. Hoje aqui a gente vai conversar sobre Lambe Lambe, sobre a Papel Mulher, a coletiva Papel Mulher, com a Alexandra Maia, que é a criadora, né, e idealizadora desse projeto, que nasceu em 2021, janeiro de 2021, correto? Isso. Isso. Então, eu gostaria então que a gente iniciasse pedindo para você contar um pouco como que o Lambe Lambe entrou na tua vida. Então, oi. O Lambe Lambe, Cauê, ele entrou na minha vida pela Papel, assim, eu nunca tinha colado lambe antes da Papel, então, ele só veio a existir, assim, a partir, né, essa existência na minha vida só veio pela Papel, veio na teoria antes para a prática depois. Entendi. Sobre isso, assim, já buscando então para coletiva, qual que é o principal objetivo dela? Se puder falar, assim, para todo mundo, para entender, e quais são as atividades envolvidas que tem no projeto? Tá, a coletiva eu criei ela em 2021, né, como você falou, ela é um Ela é um projeto final de uma disciplina que eu fazia no mestrado, eu faço mestrado em literatura, e a ideia, né, nessa disciplina a gente estava, era uma disciplina com a professora aqui da UFRJ, e a gente estava estudando os coletivos feministas da América Latina, né, e como eles estavam se organizando, e a intervenção urbana era uma constante nesses movimentos, né, principalmente nessa luta pro aborto, que teve agora recentemente na Argentina, né, e, e aí, eu era uma disciplina sobre feminismo, né? Mas eu sempre tive um estudo muito voltado para uma literatura produzida por mulheres e uma literatura feminista, para além de produzida por mulheres, né? Então, o objetivo principal da Papel era espalhar essas poesias, né? Essas poesias de mulheres, por notar, assim, por na minha vivência, como nos meus estudos, né, ter notado que havia uma... E não sou só eu que noto, né, isso são muitos estudos que falam que existe uma invisibilização, né, das produções femininas, né, tipo, muitas mulheres produziram, muitas mulheres conseguiram até muito sucesso, né, a gente tem o caso da Carolina Maria de Jesus, que vendeu mais livro que Jorge Amado na época, né, tipo assim, e aí a Carolina, a gente tem uma retomada dela graças ao movimento negro, né, recentemente na academia, mas ela foi esquecida por muito tempo, né. Então, aconteceu com a Carolina, mas aconteceu com várias outras que a gente não conseguiu colocar tanto nome para cima assim. Então, existe uma invisibilização, né, e a Papel, ela veio tentar, assim, né, tipo, lutar um pouco contra isso, né. Então, o principal objetivo da Papel é ressoar a poesia de mulheres, assim. Uhum. É muito interessante isso, porque eu posso dizer como uma pessoa com 23 anos hoje, que as únicas 2 pessoas, assim, mulheres que eu ouvi quando eu estava ainda no ensino médio, ensino fundamental, foi tipo Clarice Lispector e a Carolina Maria de Jesus. Então a gente realmente conhece muito pouco, né, sobre a literatura feminina, né. É, E né, e você e ainda teve muita sorte, porque você escutou da Carolina, eu nem escutei no meu escola graduação não, só não, depois. nossa, realmente foi um fato, assim, mas eu acho que eu também, às vezes, quando é alguma professora que está realmente envolvida nisso, ela ainda traz esse assunto, né, às vezes foge até um pouco da, não sei, da pauta do que é passado para eles passarem em sala de aula, mas, realmente tem pouco acesso, né, esse tipo eh, de literatura, assim, que a gente possa conhecer, né. E até já que você foi para esse lado, assim, né, falando sobre o objetivo, eu queria que tu também falasse um pouquinho como que é esse impacto, sabe, de levar a literatura, porque, por exemplo, para mim, foi uma coisa que eu sempre tive muita ligação com a minha mãe, porque ela sempre leu para mim, então, tipo, para mim era uma coisa muito forte, mas tem tanta gente que não tem acesso, né, eu sei que eu tinha porque a minha mãe é, tipo, alfabetizada, e eu sei que isso não tá na realidade de todo mundo, né. Então qual que é a importância de levar, além da, tipo, de ser feminino e tudo mais, mostrar que tem mulher escrevendo e tudo mais, sabe? A gente
Existe uma pesquisa, né, que eu uso muito assim para referenciar sobre o papel, que é uma pesquisa realizada por uma professora da UNB chamada Regina Dalcashner, e ela, junto com o laboratório, assim, né, com muitas outras pessoas, ela faz uma análise dos livros, dos romances publicados no Brasil, eu acho que da década de 90, assim, do contemporâneo. Uhum. E aí ela consegue uma porcentagem, que eu não vou lembrar aqui a porcentagem exata, mas assim, 70%, 80%, eu acho que era 76% mais ou menos, romances escritos por homens. E Aham. o que que isso impacta, né? Isso impacta porque quando ela, para além da coisa lógica, do tipo assim, é problemático que tem 76% dos escritores homens, né? E aí quando você vai, tipo, e essa porcentagem ela vai, tipo, tendo outros recortes, né? Então, era 76% homens, quando você vai para escritores negros, você consegue, tipo assim, que 93% eram escritores brancos, então, por mais que tenha mulher ali no meio, mas a maioria são brancas, né? Uhum. Então, a problemática, e aí ela vai desenvolvendo os estudos, e depois ela chega para além do autor, de analisar os escritores, ela analisa os personagens. E aí, quando Aham. ela analisa os personagens, ela vê que, tipo assim, ela faz uma taxa, assim, né? Tipo, como os personagens negros são retratados, como os personagens mulheres são retratados. E aí você tem um recaimento em estereótipos muito forte. Então, por exemplo, Uhum. escritores negros constantemente eram ligados à criminalidade, mulheres eram constantemente ligadas ao ambiente doméstico. Então, quando você insere essas mulheres na literatura, né, quando a gente está falando de tipo assim, de ler literatura de mulheres, né, a gente está falando de uma abertura de perspectiva. Né? Tipo assim, você está colocando uma mulher, por exemplo, eu tenho um livro que eu gosto muito de falar sempre, que é O Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bay. E Uhum. nesse livro, ela fala sobre um estupro, sobre uma menina que foi estuprada e ela não conta, e ela tem um filho, enfim. E aí, por que que é importante, né? Porque qual outra arte qual outro livro que a gente leu que fala sobre isso? Qual livro escrito por homem fala sobre isso, né? E aí, então, o que essa pesquisa da Dal Kastner fala é que, tipo, os homens não falam sobre isso. Os homens Uhum. não falam sobre... Ou quando falam, falam de uma forma muito leviana, né? Então, você tem, por exemplo, o estupro, né? Que eu acho que é uma causa muito importante. Você tem o estupro retratado de forma muito leviana, né, em livro de Jorge Amado, em livro de João Guimarães Rosa, né? E aí, leviana é o quê? Normalizando, né? Você tem uma cena de estupro que você passa sem você nem entender que é estupro, né? E aí, qual o problemática disso? Se as pessoas não entendem que elas estão, se as pessoas não entendem que elas estão passando por isso, que elas estão lendo uma cena de estupro, que isso é violento, provavelmente essas pessoas não vão entender quando elas estão passando por isso. Sim. Então, a arte é um meio de vivência, né? A gente tem isso, é um meio de ter contato com outras vivências, né? Coisas que a gente não viveu, a gente pode viver ali pela arte, né? E a literatura é uma arte. Então, quando a gente insere literatura de mulheres, a gente está inserindo, lógico que não é toda literatura produzida por mulher, né? Mas aí, quando eu coloco literatura produzida por mulheres, é uma grande gama, assim, de mulheres escrevendo. A gente consegue mulheres escrevendo sobre assuntos que antes não foram falados, né? A gente consegue mulher falando sobre assédio, a gente consegue mulher falando sobre aborto, e é muito importante, né? Porque são coisas necessárias, são coisas que a gente precisa aprender, né? Sim. Na minha vivência, eu tenho uma memória muito clara, assim, do primeiro livro que eu li, que era sobre um romance lésbico. E eu li antes de me entender como lésbica, porque eu sou lésbica. E eu li, assim, e eu lembro desse momento que eu li, e essa cena é muito viva em mim, assim, e por mais que na época não tenha dado o clique na hora, né? Mas, Sim. tipo, depois fez o clique total de, nossa, bens a Deus, eu li aquele livro, né? E hoje em dia é isso, gosto muito de estar no meio, de, é, de ficar vendo, né, o que lésbicas estão produzindo. Então é muito importante para as nossas vivências, né? Acho que nos roubam esse direito. A gente quer saber, sim, se o Bentinho traiu a Capitu, mas a gente quer saber o que a Capitu acha dessa história, meu Deus do céu, né? Eu posso dizer assim, de uma vivência como um homem trans, né, que viveu muitos anos em sociedade convivendo como sendo tratado como uma mulher,
que, assim, eu sei que dói muito mais em mim do que qualquer outro cara quando falam sobre estupro ou sobre assédio mesmo, sabe? Porque a partir do momento que eu realmente coloquei para o mundo e comecei a fazer a transição, assim, os caras se sentiam no direito de falar umas coisas para mim sobre outras mulheres que antes eles achavam que, eu não podiam porque eu estava em outro grupo, sabe? Só que, tipo, meu, ultrapassa, assim, sabe? Então, tipo, é realmente o ponto de vista deles, eles acharem que é tranquilo fazer o que estão fazendo e é ok olhar uma mulher na rua e ficar pensando obscenidade, sabe? Então, tipo, é realmente muito importante ter esse lado, assim. É fundamental. E acho que, tipo, tem esse contato que a arte consegue fazer, que não é um discurso... Por mais que a gente tenha algumas, né, que são muito diretões, né? Tipo, a gente teve uma época aí dessas movimentações de julho, que era uma movimentação antes fora Bolsonaro, né? Que as pessoas ficaram pedindo pra gente produzir lambes fora Bolsonaro. E Sim. aí a gente não fez, a gente colocava poemas que falavam sobre um pouco a temática, mas colocava lá no Fora Bolsonaro, mas a gente não fez algo direto, porque porque a papel não é sobre essa linguagem tão direta, né? A literatura, por mais que às vezes tenha, né? A gente tem um poema da Valesca Torres, que é uma poeta aqui do Rio, que é tipo assim, aos que bradam e brindam ao ódio, eu digo não, obedeço. E aí é isso, assim, se as pessoas vão entender, se não vão entender, aí, tipo, a gente não tem controle, né? Porque a arte é num nível subjetivo, né? Então, não é um discurso direto, porque o discurso direto é você olhar para esses caras e falar, você é um idiota, né? Tipo assim, mas não, assim, a literatura, eu acredito, eu acho que é uma aposta, assim, das pessoas que mexem com arte, é de entender que existe um nível de convencimento pelo subjetivo também, né? Então, talvez se esses meninos estivessem tendo contato com a literatura, como esse, né, como esse livro que eu mostrei, que mostra o estrago que faz na vida de uma menina que é estuprada, né? Talvez esses meninos não se sentissem no direito de achar que tratar a mulher como se não fosse nada, né? Tipo assim, saber que é um corpo violável, que esse corpo violável merece direito. Então, é um jeito ou outro de construir subjetividade, de acesso a subjetividades, né? Então, quando você ficou falando sobre a sua vivência como trans, eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes eu fico meio incomodada, porque parece que, tipo assim, eu sou lésbica, eu só leio literatura de lésbica, né? Ou eu sou, tipo, uma vez dessas eu escrevi um poema lésbico e publiquei, e minha mãe ficou assim, sim, mas eu não vou ler. Aí eu, mãe, por que você não vai ler? Ah, porque eu não sou lésbica. Eu fiz, tipo, sim, mas eu passei a vida inteira lendo poema de hétero e nem por isso estou morta aqui, estou viva, vamos ler, né? E aí Aham. acho que isso é muito importante, porque essa dinâmica, né? Eu ler poemas de pessoas trans, né? Você ler poemas de pessoas lésbicas, porque você vai tendo contato com essas vivências e vai tratando, vai entendendo, né? Que as pessoas são pessoas. Tipo assim, a subjetividade de cada um, assim, né? Entender que todo mundo é diferente, né, também. Eu acho que isso que você falou sobre ser, tipo, mais subjetivo é verdade, porque é óbvio que às vezes de um outro lado eles já vêm com as pedras na mão, mas tipo, tem pessoas que se a gente também for, aí que eles vão bater de frente. Se a gente for com cuidado, for conversando, é tanta gente que a gente pode no jeitinho falar, meu, abre a cabeça. Óbvio que a gente não tá dizendo só sobre voto ou coisa do tipo, sabe? É sobre a nossa convivência mesmo, porque para além disso, é com as pessoas que a gente convive na rua todo dia, a gente é tão distinto e tão diferente, eu acho que a gente tem que estar aberto, né? É realmente sobre isso. Sim. A gente, tipo assim, o Lambe eu acho ótimo, porque você taca ali, né, e as pessoas reais, se quiser arrancar rank, assim, né, mas não vai ser direto, assim, que eu acho que tem uma coisa nisso de ser corpo violável, né, Uhum. que mulheres LGBT, que mulheres negras, que mulheres trans, que homens trans vivem, que às vezes uma não sanidade mental e uma não segurança física de lidar com o confronto, sabe? Então, tipo assim, eu não converso mais com o bolsominion, mas se me quiser me colocar para lamber, para botar lambe daqui até a casa do Bolsonaro, eu colo, assim, né? O que eles vão ter com isso, eu não faço a mínima ideia. Talvez eles olhem e pensem, bando de vândalo. Provavelmente é o que eles olham. Mas se tiver uma criança ali no meio, né? Um adolescente que leu e que talvez, tipo assim, com um tempo isso faça alguma coisa, né? Tipo, já é algo. Eu acho que a arte, ela
tem muita essa aposta, né, nesse algo. Não, a gente não sabe, assim. Eu sei que para mim fez diferença, né? Eu sei que para mim ter lido aquele livro quando eu era adolescente fez diferença para quando eu comecei a me entender e me entender melhor, assim, né? Entender que era possível ser lésbica, entender que era possível e que estava tudo bem. E então para mim foi muito importante. Uhum. Então eu acho que a arte ela tem essa aposta. Acho que a papel tem essa aposta. A gente não por mais que esteja tendo uma reverberação muito grande, né? Nisso do Instagram tá crescendo, a gente não sabe ainda como é o que vem, né? Não sabe assim como essa reação, mas já teve momentos, por exemplo, né? Falando dessa coisa do nível subjetivo, já teve momentos da gente estar colando. Teve uma vez que a gente estava colando que tinha sido o assassinato de uma menina aqui no Rio. Uhum. E acho até que era uma das suas perguntas, que era sobre se já teve apreensão, né? Coisa do Isso, tipo. eu gostaria de perguntar assim, Priscila, porque eu lembro muito bem que quando eu participei da primeira reunião com vocês, teve todo um momento onde você com slide contou, tipo, qual que era a maneira correta de fazer, e até um pouquinho indo para esse lado, assim, né, sobre, lambe-lambe no geral, ou é sempre alguma coisa quando eles veem que é mais para um lado, obviamente, mesmo sendo subjetivo, você colocando alguma frase ali que dá pra ver que, tipo, não é só, sabe, qualquer desenhozinho ou coisa assim, sabe? Não, por mais que seja arte também, é uma forma ainda assim um pouco mais direta do que seria, tipo, uma ilustração, talvez, sabe? Tipo, apenas por gosto de visual, sabe? Então, se tu pudesse falar um pouquinho assim sobre isso também, sabe? Sobre a apreensão e tudo mais. A gente tem, né, na comissão de boas-vindas, a gente tem uma comissão de boas-vindas para receber as meninas, foi algo que a gente desenvolveu com o tempo, assim. Quem recebe as meninas é a Cecília, que é aqui do Rio, e eu faço a reunião também com ela. E quando a gente começou, a gente sabia que era considerado infração em algumas cidades, Uhum. mas existe tipo uma brechazinha que fala que é tipo publicidade seria infração, né? E a gente não é publicidade, né? Mas é Aham. isso, eles podem tratar como infração a qualquer momento que eles queiram. Porque polícia no Brasil a gente sabe. E aí a gente tava. Eu ia contar dessa história, né? Que a Kelly tinha sido assassinada aqui no Rio, que era uma menina de uma comunidade aqui do Rio, do Lins, e ela tinha sido assassinada numa das operações, né? Com uma famosa bala perdida. Aham. E no dia, esses casos são muito comuns aqui no Rio, né? Tipo assim, a cada 2 meses a gente tem um grande caso que as pessoas se movimentam e tal. E esse foi muito chocante, porque era isso, a menina tava grávida, era um super baque, assim. Esse foi, E né? hum, Foi falado, né? foi noticiado, foi tipo bem. E aí a gente fez uns lances específicos para isso, que tudo falava sobre necropolítica, né? Sobre essa polícia que mata e tal. Hum. A gente fez 2 poemas. E aí, a gente coletou 2 poemas, né? A gente não fez, a gente não escreveu, a gente selecionou de 2 meninas. E fomos colar. Só que eu fui colando sozinha até o lugar que a gente ia ter a manifestação e tal. E Tá. nisso eu colei numa biblioteca aqui no Rio, que estava desativada. E e aí aconteceu de guardas me pararem, assim. E aí, quando parou, uma das coisas que a gente fala para as meninas é fingir que não sabe, né? Fingir que não tá sabendo, que é impressão, assim, se colocar nesse lugar de tipo, olha, nem sabia, né? Tipo, vou tirar, porque o lambe você pode arrancar, né? Então, se mostrar assim, muito pronta para desfazer a intervenção, né? O que no caso do picho ou do grafite você não consegue fazer. Então, eu falei que ia tirar, só que aí quando a mulher viu os poemas, né, e eram poemas contra a polícia, e ela começou a ficar muito nervosa. E aí, nisso de ficar muito nervosa, eu fui pedindo ajuda pedindo para falar com o chefe da biblioteca, queria falar e tal, aí me apresentei. E aí, com a ajuda dele, assim, fui, tipo, falando, a gente é um coletivo, eu colei aqui, me desculpa, né? No caso, era um prédio público, né? O que torna mais grave o rolê, né? Porque aí é um patrimônio público, você está deteriorando o patrimônio público, você não pode colar em colégios, bibliotecas, essas coisas assim. E Uhum. aí eu me prontifiquei a tirar, né, desde o início, mas ela não queria deixar quando ela viu a frase, assim. Quando ela viu a frase, ela
já queria ali essa coisa da punição do medo ali, né? Mas aí o chefe da biblioteca me ajudou e eu consegui tirar os lames, consegui arrancar os lames e ela saiu. E depois disso a gente tem um cuidado muito grande na papel disso com as novas integrantes, assim, de falar dos problemas, de falar do risco, né? Porque muitas meninas entram por achar bonito, porque tá lá no Instagram, né? Então é meio descoladinho e não sei o quê. Mas na verdade existe um risco nisso, né? E as meninas precisam estar cientes desse rolê. E depois disso, a gente também começou a fazer muito esforço de juntar dinheiro para caso tenha alguma apreensão, a gente conseguir pagar a fiança da moça da moça, né? O integrante for preso. E só que aí eu contar dessa história, porque a gente estava colando, aí aconteceu isso, e depois a gente foi para a comunidade da Kelly, né? E aí a gente estava colando lá no Lins e passou uma pessoa em situação de rua, assim, né? E aí, quando ela viu a gente colando, uma mulher em situação de rua, ela leu assim aí falou bonito, bonito. Aí daí ela foi pro outro e não entendeu. Uhum. E aí ela falou, não entendi. Aí eu expliquei assim, né, o que que era. E falei, olha, é porque uma moça foi assassinada aqui, essa poesia fala de bala perdida, que não é bala perdida se ela sempre acha o mesmo alvo e tal, não sei o que, se ela sempre acerta pessoas negras e nananã. E aí, nisso, essa mulher começou a gritar, tipo assim, que é isso, bando de covarde, nananã, e saiu. E, então, existe, por mais que seja uma coisa que a gente não tem contato com as pessoas, né, ao colar o lame, e isso seja positivo, no caso da não presença com bolsominions, por exemplo, tem essa parte negativa de não ter o contato quando a coisa atinge o que a gente quer que atinja, né? E quando seja de dar voz a uma revolta, né? Seja de dar acalanto a alguém que está precisando. A gente, às vezes, não tem muito esse contato porque a coisa fica na rua, a gente coloca e sai, né? Mas vez ou outra acontece, vez ou outra a gente entende que a aposta que eu estava falando para você rola, vez ou outra. Uhum. Claro. E até nisso, porque às vezes, tipo assim, é claro, numa situação dessa, como uma pessoa de rua ali, foi legal que você estava ali no momento e conseguiu falar, mas às vezes mais alguma outra pessoa também, se tiver com o celular na mão, meu, se tiver curiosidade, capaz de procurar para tentar entender. Então, realmente, é uma boa porta, né, de abertura. E mudando um pouquinho, só de assunto, mas falando ainda tipo, sobre a papel, eu queria saber um pouco de ti, que se iniciou realmente, foi em janeiro, né? Nessa época tu já estava no Rio, não estava mais no Ceará, tu é de Ceará, né? Eu E tô. isso, e daí se expandiu bastante, né, porque chegou em, tipo, com Insta e tudo mais, chegou em, tipo, aqui em Santa Catarina também e tudo mais. Então eu gostaria de saber, assim, hoje quantos integrantes são e qual que é o perfil, porque eu posso dizer como eu sou um dos únicos homens, eu acredito, né, então se pudesse falar um pouquinho sobre isso, explicar por que a maioria é mulher e tudo mais, qual que é a iniciativa disso, sabe? A Papel ela começou em fevereiro, né, de 2021. Quando eu tive a ideia, eu já estava aqui no Rio, eu sou cearense, mas eu vim estudar aqui no Rio, né, fiz minha especialização e estou terminando meu mestrado aqui no Rio. Então eu já estava no Rio quando eu pensei a Papel, assim. Quando eu pensei a Papel, eu tinha a ideia, assim, tinha uma visualização de que eu queria que fosse muitas cidades, porque não me agradaria ficar só no Rio, porque eu não sou do Rio, né? Então, tinha essa ideia já de espalhar, e fui chamando mulheres, assim, para fazer parte, né? E aí, nesse processo de ter estado em muitas cidades, né? Eu também morei em Minas antes de vir para o Rio, eu conhecia pessoas em outros lugares, né? E chamei para a organização, assim, para esse momento inicial de organizar, pensar Instagram, pensar design, pensar coisas. Eu chamei duas amigas, uma que era aqui do Rio, que é a Juca, que hoje em dia organiza a curadoria, e chamei uma outra amiga, que é Jéssica, que é da Paraíba. E Jéssica estava na Paraíba. Jéssica é quem faz nossas postagens no Instagram. E aí, na primeira ação, então eu tentei organizar, para a primeira ação eu tentei organizar Fortaleza, mas não consegui. Ia sair aqui no Rio e ia sair na Paraíba com Jéssica. E aí foi isso, a nossa primeira ação foi Campina Grande, na Paraíba, e Rio aqui comigo.
E aí, depois disso, a gente foi postando, né? A gente teve, nesse começo, muita ajuda de páginas grandes, como as meninas das mulheres que escrevem, que ajudaram na divulgação, algumas escritoras, como a Natália Borges Polesso, assim, ajudou a gente divulgando. E isso foi chegando, a gente, desde o início, enfocava muito que a gente queria. Hoje em dia, a gente tem muito mais cuidado para receber novos integrantes, assim, né? Tipo, na época era, tipo, vem, 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 vem. E aí, também era antes da coisa da apreensão, né? Então a gente estava muito mais, tipo, vamos. E aí isso foi crescendo, assim, né? Hoje em dia a gente já colou mais de 40 cidades. Tem uma dificuldade, assim, das meninas permanecerem, né, no coletivo, assim, porque realmente é difícil estar em alguma coisa que não dê dinheiro ou descanso na vida da pessoa, né? Tipo assim, do jovem 2022, né? Não só jovem, porque a gente tem também pessoas mais velhas na coletiva. Mas é isso, assim, desde o início a coletiva ela foi pensada para ser tanto de muitos lugares quanto também. Então, por exemplo, essa coisa dos muitos lugares a gente conseguiu garantir também pegando escritoras de diferentes regiões, né? E aí eu Aham. acho que isso foi conseguindo, quando a escritora publicava, isso chamava pessoas da região da escritora. Então a gente fez uma chamada para o norte, porque a gente percebeu que o norte tinha poucos inscritos, a gente tinha poucas escritoras do norte. E aí a gente conseguiu dar uma divulgada no norte também. E aí nisso a gente foi conseguindo chegar em mais cidades. A gente sempre teve muito aberta a ser plural, assim, né? Essa coisa, tipo, no início, logo no início, entrou mulheres mais velhas, e eu achei isso muito incrível, é, porque, porque traz diversidade pro rolê, né? Porque é muito fácil ficar falando eu com um monte de sapatão, se colocar eu um monte de sapatão e eu ficar falando, tá tudo bem, assim, né? Mas aí, quando coloca mais, você traz diversidade, né, pro negócio, e é muito importante que um movimento feminista tenha, né? Diversidade. E aí, nesse processo, foram entrando mulheres de diferentes situações, e a gente nunca ficou nunca ficou fechada a possibilidades das questões das identidades, né? Porque a gente sabia que isso era provavelmente uma questão que a gente ia ter que lidar em algum momento, assim. E aí, em algum momento, a gente fez uma curadoria de uma pessoa não binária, que na época, quando eu li, se identificava como uma mulher lésbica. E aí, quando a gente postou, a pessoa veio falar que se identificava como não binária, e a gente começou a falar, não, então agora é uma coletiva, e a gente no início falava coletiva de mulheres. E aí depois a gente começou, não, então é uma coletiva feminista. Mas aí a gente vai abrir para quem? A gente vai abrir para mulheres cis e trans, já era totalmente no início aberto. E aí depois a gente falou assim, a gente vai abrir para pessoas não binárias, a gente vai abrir também para homens trans. E aí nisso a gente ficou nessa, tipo, aí você apareceu querendo entrar, a gente não vai entrar. E aí já É. apareceu, já aconteceu de tipo, de homem cis querer entrar, e homem cis a gente não deixou, assim, né? Porque acho que existe um recorte ali, né? De tipo, do que as meninas vão se sentir à vontade ou não à vontade de estar compartilhando, às vezes, né? A gente tem reuniões, a gente tem sarais, vez ou outro, né? E nesses sarais é muito importante que as pessoas estejam abertas, né? A falar, assim. E aí, hoje em dia, a gente tem 80 integrantes na coletiva. Já teve mais, mas aí a gente deu uma segurada, né? Tipo assim, uma contenção para conseguir saber melhor quem estava colando, quem estava na coletiva. Então, hoje em dia, a gente tem 80 pessoas. Eu acho que você é o único homem trans que a gente tem. A gente já teve pessoas não binárias, mas eu acho que não tá mais na coletiva. E é isso. Eu acho que tem uma dificuldade, assim, né, para essa vivência do homem trans entrar na coletiva, porque eu lembro que eu falei com você isso na sua entrada, assim, né? A gente vai continuar falando no feminino, assim, o não chamar você no feminino, mas quando toda vez que manda uma mensagem lá no grupo é tipo mulheres, né? Não sei o quê, porque é uma maioria de mulheres, né? E isso é um processo de nomeação importante porque, por exemplo, um dos motivos da gente ter uma invisibilização na história das mulheres, né? É porque quando você pode ter uma sala cheia de mulheres, se tiver um homem, aí vai ser boa tarde a todos, né? Tipo assim. Então, isso em documentos históricos, por exemplo, isso na literatura, faz com que a gente tenha um apagamento, né, da existência de mulheres. Então, a gente, no papel, faz muito tipo, não, é mulheres primeiro, e depois a gente fala, não, vamos lá, mulheres, todos, todos.
No início a gente tinha umas questões, assim, né? Quando ia falar, e aí vinham todos primeiro. Não, 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 é todas, todas primeiro, depois todos. A gente tem que ir nomeando, assim, né? E aí eu acho que isso algumas pessoas encaram e entendo que deve ser difícil, né? Estar nesse ambiente que memora uma vivência que não se reconhece, né? Eu acho que é principalmente, falando assim da minha própria experiência, que dependendo da fase, do momento que tu tá dessa descoberta, tu passa por todo um processo assim de ficar com horror, sabe? Mas é muito sinistro, porque principalmente como homem trans, e não falando como uma mulher trans, né? É, a gente vê, querendo ou não, que na sociedade, né, a gente sabe que, tipo, as piores coisas, assim, não generalizando, mas falando, a gente sabe que vem do cara hétero, cis, então, tipo, é um pouco assustador, sabe? Tu primeiro ficar um pouco afastado de tudo que é do feminino, mas depois entender como aquilo ali é importante, sabe? Eu posso dizer, assim, que as minhas maiores referências são mulheres, sabe? E é importante para mim, eu não vou deixar de ter isso como uma referência. Foi uma coisa, assim, que eu tive que passar por um processo, entender que, tipo, hoje o profissional que eu olho até na minha área de design são mulheres que eu admiro, sabe? Não, e por que não seriam, sabe? Por que que tinha que ser um cara ou uma coisa assim, sabe? Ah, só por causa da aparência, porque eu mudei ou coisa do tipo. Não, não, a gente tem que realmente deixar crescer e apoiar quem realmente a gente sabe que importa, e seja para quem for, né? Isso é muito importante. A gente tem a Jéssica, né, que é uma das co-criadoras da coletiva, que é essa minha amiga que me ajudou no início. Ela trabalha numa casinha de acolhida aqui no Rio, LGBT. E aí, no mês do Orgulho Trans, ela quis fazer curadoria de homens trans. E Aham, eu lembro que a gente conversou, né, sobre isso, e aí a gente mandou mensagem para os escritores perguntar se estava tudo bem, porque é isso, o nome do coletivo é Papel Mulher, né? E então, mas aí dentro desse recorte a gente fez, a maioria dos escritores aceitaram de boa, assim, colocaram, né, que era importante destacar que aquilo era uma ação da Papel para aham. outro mês, né? Mas o homem trans ele não tá dentro do privilégio do homem cis, né? Então, tipo assim, e esse privilégio se repercute na literatura também, né? Que homem trans essas pessoas leram, né? Então a gente sabe que quando a gente está falando que a maioria dos escritores que a gente conhece são homens, a gente sabe que a gente está falando de homem cis, né? Uhum. Então não foge muito a norma da Papel, né? Isso de abrir, de tornar possível esse encontro, né? Com certeza. Falando um pouco agora, assim, até sobre a seleção, né, e como vocês escolhem os temas, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito disso mesmo, como que é a seleção dos Lambis, como que é feita, é mensal e tudo mais, e como que eu sei que tem bastante escritora interna, e além disso também, até, já que eu não vou falar sobre isso, sobre questão de direitos autorais, sabe? Se puder comentar um pouquinho a respeito. Sim. A gente, no início, assim, a gente tinha. A gente tem aí no grupo de curadoria, né? Quando eu pensei a Papel, eu tinha mulheres que eu queria chamar para fazer o parte do grupo da curadoria, né? Por Aham, saber que elas tinham leituras muito diversas, então tinha a Rafaela, que é aqui do Rio, que ela estuda literatura negra. Então, fui chamando assim, pessoas, as pessoas foram entrando, depois Juca ficou na organização. E aí, no início, a gente fazia muito de coisas que a gente lia e que achava interessante, assim, né? uhum, Então, eu tenho mestrado em literatura, né? Então, eu tenho muitas escritoras que pesquiso, Juca também tem graduação em literatura. Então, a gente ia nas nossas até que aí a gente, quando alguém entrava no papel, a gente fazia a curadoria dessa escritora, quando alguma escritora entrava no papel. Só que aí o negócio foi ficando muito grande, né? Tipo assim, foi ficando muito grande. E aí a gente ainda fez essa curadoria do norte, por entender que tinha, tipo assim, uma dificuldade muito grande. A gente conhecia uma escritora nortista, que era a Monique Malcher, eu acho que era só ela. E então a gente fez a chamada. Quando a gente fez a chamada, foi um trabalhão, assim, a gente ficou tipo uns 2 meses fazendo
lambe dessa chamada, a Juca ajeitando a curadoria, eu fazendo os lambes, colocando a Sam fazendo o lambe. E aí, depois disso, a gente deu uma segurada, assim, nessas leituras de lambes, porque é muito trabalho, né? Tipo, principalmente porque também aconteceu mais ou menos na mesma época que aconteceu o negócio da apreensão, da quase apreensão, e os esforços ficaram focados no caixa, assim, né? Hoje em dia a gente está muito voltada para o caixa. Então, a gente está abrindo a curadoria, tipo assim, a gente abre na página para as pessoas mandarem os inscritos, pagando uma taxa para a gente fazer os lames, essa taxa vai para o caixa, assim, não é? Então, ainda fazemos, tipo, vez ou outra, quando chega uma data importante de alguma escritora, ou a gente, tipo assim, a gente não tinha, por exemplo, da Maria Firmina dos Reis, a gente fez a Maria Firmina dos Reis, a gente não tinha da Cora Coralina, a gente fez, então ainda tem uma preocupação, principalmente nesse coisa do resgate histórico, né, mais do que de novas escritoras, mas a gente está dando essa atenção mais ao caixa, assim, por necessidade mesmo da papel, né? Tipo assim, a gente não sabe, eu não sei até quando eu tenho energia, por exemplo, de tocar a organização do jeito que eu toco hoje, né? Então, e Jéssica também, né? A gente sabe que a qualquer momento ela faz doutorado e faz mestrado, né? A qualquer momento que aparecer um trabalho de 8, 9 horas, tipo assim, isso tá super ameaçado, né? Então a gente tá meio que dedicando as energias mais para isso agora. Mas essa curadoria, ela sempre tem um cuidado, né? Tipo assim, a gente ainda faz, eu acho que a cada 2 meses tem lambe novo, assim, de escritores, para além das meninas que pagam para ter a parceria, né? Mas tem curadoria nova. E ela é feita, e essa curadoria desde o início é muito pensada para ser diversa também. Então, provavelmente a gente vai ter uma chamada, que a gente estava segurando por causa das coisas do muito trabalho, mas a gente provavelmente vai ter uma chamada para 2023 ou final de 2022 para escritoras com deficiência. Porque é isso, a gente não tem nenhuma curadoria disso, né? Então a gente tem um trabalho, assim, tem uma preocupação de tentar ser o mais diversa possível, né? Com certeza. E sobre direitos autorais, que eu lembro Ah, tá. que a gente teve a situação, não sei se pode comentar a respeito. Pode. A gente todas assim, a Papel ela é uma coletiva sem fins lucrativos, né? Então ninguém lucra assim com a Papel. A gente vez ou outra se remunera por algum trabalho que dê mais trabalho. Então, tipo, a gente já fez parceria que tipo precisaram de 8 horas por dia de trampo, então tipo, a gente pagou uma hora mínima aí de uns R$ 12 a hora para quem estava trabalhando, assim, né? 12, R$ 10. A gente tem as meninas que fazem vendas, né? Eu também faço venda, a gente dá uns 15% ali da venda, porque é tempo da pessoa, né? A pessoa não tá colando, a pessoa entrou na coletiva para colar, ela não tá colando, ela tá fazendo coisa para o dinheiro entrar para a coletiva. Então a gente tem essa dinâmica de tentar ali dar algum. É muito pouco. Tipo assim, por exemplo, a gente vende um kit de lambe por R$ 50, 15%, R$ 6, sei lá, né? Não sei quanto é, mas é tipo isso, assim, muito pouco. Para a menina ir na gráfica, imprimir, depois enviar, né? Mas, e aí a gente teve uma conversa com as escritoras, tipo assim, com as escritoras que a gente faz venda, se elas liberavam, porque, tipo, mas a gente não faz venda de todos os escritores, né? Isso é muito importante, assim, porque quase todas, tipo assim, muitas não são, a gente não teve essa conversa, né? Porque a conversa é basicamente, olha, a gente não tem dinheiro para lhe dar, tipo assim, mas a gente quer ter um dia para talvez pagar alguma coisa. A gente já teve momentos de parceria que a gente passou repasse para a escritora, que foi usada, né? Então, quando é algo que vai dar dinheiro, a gente tem uma conversa à parte com a escritora. Mas até hoje a gente não tem dinheiro, assim, né? Tudo que a gente tem mais de um ano de trabalho, a gente tem um caixa de 4 mil e a última apreensão que a gente teve notícia foi de 10 mil. Então a gente está num corre aí muito grande para ter esses 10 mil para ficar guardado, assim, né? E então, mas aí tem algumas escritoras, que são as escritoras que a gente faz produtos, né? Com as frases que a gente conversa, você libera, né? Você libera a sua frase e tal, porque a gente quer vender e tal, e aí elas liberam. Todas as que estão para venda, né? Todas as coisas que estão para venda são liberadas. A gente teve problemas já de, tipo assim, a gente ter rastreado uma frase
que não era atribuída a autoria de ninguém, ou era atribuída uma autoria confusa de mais de uma pessoa, e a gente não conseguia atribuir autoria, e a gente usava frases sem autoria, e uma pessoa que não era a pessoa que estava mapeada no meio das autorias que a gente achou, veio falar que a frase era dela. Então a gente não conseguiu fazer nada e a gente parou de usar a frase. Tipo assim, a gente tem esse cuidado, assim, de falar, né? E aí, dentro disso, que você também estava, acho que é isso, a gente, no início, a gente tinha o drive era aberto, né? Você não entrou nesse momento, assim, que todos os lambes eram abertos para todo mundo. E aí foi ficando muito grande, foi ficando muito grande. Algumas escritoras vindo falar na nossa página que não liberavam para uso, e a gente pensando assim, mas a gente não está usando. E a gente começou a ficar preocupada de que, nossa, será que alguma menina tá vendendo isso, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, se alguma menina vender isso, a gente tá ferrado e tal. E aí, nisso, a gente fez um termo de compromisso, assim, agora toda menina que entra na papel, toda pessoa que entra no papel tem que assinar o termo de que não pode vender, de que se compromete comigo, de que não vai vender, de que se compromete com a coletiva, né? Se compromete com outras coisas para além da venda, para a gente conseguir deixar esses lambes em aberto, assim. Mas a gente tem um cuidado até hoje de entender ali no movimento da postagem, você consegue entender se a escritura gostou ou não de ter o salame divulgado, assim, né? E aí, nesse momento, a gente dá uma selecionada se essa pessoa vai para a nossa pasta geral para ser espalhada para mais cidades ou não, assim. Mas é isso, a gente hoje, se a gente usa a frase de 10 escritoras para venda, é muito, assim, eu acho que umas 10 escritoras. Então, Ale, era isso. Eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter topado conversar comigo. Eu quero deixar aberto para te falar um pouco sobre o papel, se quiser convidar as pessoas para olhar o Insta e tudo mais. O arroba vai estar na descrição do videocast, do podcast também, tá? Para as pessoas poderem acessar, mas se quiser falar um pouquinho a respeito. Tá. Eu acho que é importante falar, assim, né, nessa coisa dessas iniciativas, assim, né? Porque você me chamou, assim, para reunião, né? Normalmente, quando as pessoas chamam para reunião, eu costumo perguntar quantas pessoas podem ir, né? Mas entendi que essa era uma coisa mais... Mas é muito importante chegar que a Papel é uma iniciativa de muitas pessoas, assim, né? Eu tive a ideia, montei o projeto, né? Mas ela só é possível porque tem mais mana tocando, né? Porque tem mais gente tocando ela, assim. E aí isso numa coisa mais próxima da organização, né? Que hoje em dia somos 9 mulheres que estamos ali. Mas já foi, por exemplo, eu, Jéssica, Juca, né? Eu e Jéssica, que seguramos muito pepino também, assim. Mas é também nessas muitas pessoas que estão ali, que colam, né? E que faz com isso, que com isso se espalhe, né? Porque de vez ou outra eu fico, nossa, seria muito mais de boa se tivesse feito só eu, né? Não sei o quê, nessa coisa meio individualista que a gente tem mesmo, assim. Mas eu tenho sempre que me lembrar, se fosse só eu, ela não seria metade do que ela é, né? Porque ela não tipo assim, não seria nem um terço, assim, porque não é, porque só é possível porque é muita gente, eu nunca teria dado conta disso, assim, né? Então, é muito importante frisar essa coisa do coletivo e também dessa coisa que eu acho que a gente, né, como seres LGBT, né, mas também como mulher, entende dessa potência do coletivo, né? Essa potência de fazer muitos, né? Então, tipo, uma das técnicas de segurança do papel é você não ir colar sozinho, porque você sozinho você tá muito mais exposto, né? Acontecer alguma coisa, acontecer alguma coisa e não tem ninguém para gravar, acontecer, né? Tipo assim, então, então a gente é muito importante frisar isso, e eu acho que também frisar que existe um movimento geral, assim, né? A Papel é só um dos movimentos que está acontecendo de uma briga, assim, por disputa, por gritar, assim, né? Que eu acho que ninguém tá mais aguentando o que tá acontecendo, assim, né? Então, a Papel, ela nasceu, assim, nesse momento, na pandemia, foi muito importante ela ter nascido na pandemia, porque eu acho que fez com que a gente também conseguisse se espalhar muito, assim, né? Nisso de precisar ser online, de, tipo, tudo ser online, não. E as meninas estavam muito cansadas de ficar em casa, né? As pessoas estavam muito cansadas de ficar em casa sem conseguir fazer nada. Então, ela vem, assim, de uma insatisfação com o cenário, né, com o que está acontecendo nesse país, e ela só é possível porque tem acontecido
esse movimento de muitas formas, né? Então, tipo assim, a Papel ela só acontece porque teve uma professora que estudava coletivos feministas. Então, essa professora só estudava coletivos feministas porque existem os coletivos feministas. Então, tipo assim, né? Existe um espalhamento, assim, do que está acontecendo, que eu acho que é um dos lugares de criar fé, assim, em outros tempos, né? E é isso, a Papel tá lá para quem quiser seguir, quem quiser ajudar financeiramente, quem quiser comprar, estamos lá para se espalhar. Quem quiser colar, né? Tipo assim, aí se a gente tem as reuniões, a gente está diminuindo. Antes a gente fazia uma reunião por mês, aí a coisa tá, tipo assim, tá criando muitas demandas, né? Então a gente está fazendo uma reunião a cada 3 meses agora. Mas é isso, tem que fazer a reunião para entrar, mas qualquer pessoa pode entrar, a gente ensina, né? A gente espera, assim, que seja uma pessoa maior de 18 anos, né, pelo menos, mas de resto não precisa saber nada, que a gente ensina, assim. Acho que uma das coisas muito bonitas, assim, da Papel, que eu só descobri depois, assim, é esse processo da gente ensinar realmente, assim, né? Eu não tinha experiência nenhuma com colagem, né? A Jéssica já tinha colado, mas a Juca nunca tinha colado. Outras meninas que tinham entrado nunca tinham colado. E a gente, hoje em dia, tem uma super estrutura de ensinar pessoas que nunca mexeram com intervenção urbana a mexer, né? E isso não existe, assim, né? Tipo assim, eu fui no encontro eu passei um tempo em BH e aí conheci pessoas que mexiam com intervenção urbana e tal. E aí tinha um encontro que as pessoas colavam, assim, mas já eram pessoas que já estavam no rolê, assim, não é você ensinando uma senhora de 40, 50 anos que nunca colou, né? Tipo assim, nossa, chamei de senhora, nem a senhora. Mas enfim, é isso. Assim. Então, a Papel é aberta a qualquer interação. Ah, de verdade, eu quero agradecer muito, até deixar a tua deixa para falar que eu também vou fazer um workshop, uma oficina para ensinar as pessoas a colar lambe. Ah, Vai que ser, super. vai estar certinho a data e tudo mais, a gente vai divulgar no Insta do Multiplica, do projeto, né? E na descrição do vídeo também vai ter. Então, muito obrigado de verdade pelo teu tempo. Foi muito legal e muito importante para mim ter essa conversa contigo, de verdade. Muito obrigado. Ai, obrigada, Cauê. Obrigada, multiplica. Que multiplique.